Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo essa aula, né? Eu tô aqui de noite, aqui no barzinho aqui, que hoje a gente vai falar, pessoal, de uma coisa que dá uma alteração hepática. E eu não tô falando disso aqui, que essa galera aqui lá para trás tá tomando, não. Isso aqui é um barzinho aqui em Belo Horizonte, a gente tá aqui tranquilo, aqui em BH, cidade dos botecos, né? E é bom todo mundo aí se divertir, relaxar, mas isso aqui vocês sabem que traz uma alteração hepática, né? Olha lá, essa cervejinha aqui, olha lá. Então, pessoal, hoje o que nós vamos falar, apesar de estar a galera tomando uns gole ali, calma aí que daqui a pouco eu chego lá. Chego lá não, né? Chego aí, né, pessoal? A gente vai falar de uma coisa que causa uma alteração hepática, mas não na gente, e sim nos nossos pequenos animais. O que nós vamos falar então, pessoal? Nós vamos falar a respeito da hepatite infecciosa canina. Ah, Marco, causa alteração hepática? Sim, o nome já tá ali, ó. Hepatite. Sempre quando a gente vê esse sufixo "ite", está correlacionado com o quê? Com inflamação. Perfeito? Então, vamos dar continuidade a isso aí e começar a respeito dessa doença. Beleza? Não sei se vocês já tiveram algum animal com isso, mas vamos abordar a respeito disso aí. Essa doença, que é a hepatite infecciosa canina, vamos colocar um pincelzinho aqui para ficar mais fácil. A hepatite infecciosa canina, com essa sigla IC aqui, HIC, vai ser mais fácil para a gente falar do que falar esse nome todo grande aí, né? Então, pessoal, aqui no barzinho onde eu tô, o que acontece? A galera tá lá tomando uns gole, tô aqui na Savassi, aqui em BH, né? Bem tranquilo. Mas, voltando para a aula aí que é importante. Sei que a boca tá até seca para ir lá tomar uma cervejinha, mas vamos lá começar. A hepatite infecciosa canina, pessoal, ela é causada pelo adenovírus canino tipo 1. Nós vamos ter o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 causa outros tipos de alterações, não causa alterações hepáticas. Tem muitas similaridades imunológicas com o adenovírus canino, humano, desculpa. O adenovírus humano, então, pessoal. Aí, o CAVIS, que é o adenovírus canino tipo 1, ele é o quê? Ele é capaz de infectar várias espécies distintas da mesma família, seja da família Canidae, que aí a gente fica pensando assim, em espécie distinta, seria o quê? Infecta o cachorro doméstico, infecta o lobo, infecta a raposa, infecta o cachorro do mato e assim vai, o lobo-guará e etc. Todos esses animais da família Canidae podem ser infectados pelos CAV1. Os da família Cervidae, que são os cervos, também a mesma coisa. Entenderam isso, pessoal? Então, não vamos que a gente pode voltar para o botequinho ali daqui a pouco, mas vamos fazer essa aula aqui bacana. O primeiro caso que a gente teve relatado dessa hepatite infecciosa canina, pessoal, foi no início do século passado, em 1925. Olha para você ver. Há um bom tempo, né? Mas foi descrito inicialmente aonde? Em raposas, em 1925. Em cães, só foi relatado na década de 30 e 40, ou seja, há um bom tempo atrás ainda. Só que essa classificação como uma doença causada por um vírus e por um adenovírus, isso só foi em 1962, beleza? Isso aqui é uma introduçãozinha para vocês entenderem essa doença. Essa doença, a hepatite infecciosa canina, ela é causada pelo adenovírus canino tipo 1 e ele é geneticamente e antigenicamente, olha quanta palavra, parece até um trava-língua, né? Geneticamente e antigenicamente, até que saiu rapidinho. É distinta da provocada pelo CAV2, que é o vírus, o adenovírus canino tipo 2. O tipo 2, geralmente ele causa o quê? Alterações respiratórias.
Esse CAV1, vou falar assim que é mais fácil do que eu ficar falando adenovírus canino tipo 1. O CAV1, então, ele vai se replicar em células endoteliais e hepatócitos e produz uma hepatite necrohemorrágica aguda. O que seria uma hepatite? Inflamação no fígado. E necrohemorrágica, que causa o quê? Necrose e hemorragia aguda. Isso tudo no fígado. É boa coisa, pessoal? Vocês acham que essa galera tomando sua cervejinha tranquila aqui no centro BH aqui tá tranquilo? Claro, não é um vírus que vai matar eles ali. Talvez o coronavírus. Mas o CAV1 ou CAV2 não, porque não é zoonótico também. É semelhante ao adenovírus humanos, mas não é o mesmo. Fica esse adendo, né? E esses quadros de replicação em células endoteliais e hepatócitos, essas coisas, vai acontecer mais comumente nos animais mais jovens. Nesses animais mais jovens, os casos são que bem mais graves. Esses nós temos que tomar cuidado com eles, perfeito? É muito bom pensar nisso aí. Agora, pessoal, uma coisa que é interessante, que a alta prevalência de anticorpos séricos, ou seja, anticorpos circulantes no soro, ou seja, uma imunidade humoral, neutralizantes de ocorrência natural na população canina silvestre, não vacinada, sugere que o quê? Tem mais a infecção subclínica. Mas, Marco, o que você falou? Você embolou tudo e não falou nada. Não, pessoal, eu falei sim. O que eu estou falando é que, mensurando anticorpos séricos da população canina silvestre não vacinada, a gente vai ver o quê? Uma alta prevalência, uma sorologia alta. E o que vai acontecer com isso, então? Isso demonstra para a gente que muitos animais são infectados e não apresentam a doença clínica. Perfeito? Isso a gente vai entender melhor durante o decorrer dessa aula. Vamos continuando então. Esse vírus, o adenovírus canino tipo 1, ele foi isolado de todos os tecidos corporais, ou seja, todo canto do animal infectado vai achar, e secreções de cães durante os estágios agudos da doença. Ou seja, quando ele está na fase aguda, ele vai apresentar o vírus em todos os órgãos, todos os locais e secreções podem apresentar o vírus ali. Beleza? Após 10 a 14 dias da inoculação, ou seja, o período de inoculação aqui de 10 a 14 dias, o vírus pode ser encontrado nos rins e é excretado na urina ali por 6 a 9 meses. Pensa, pessoal, a eliminação ali desse vírus por 6 a 9 meses é tempo demais, que o animal tem aquela melhora clínica, porém vai ter o quê? Essa eliminação, ó, por um bom tempo, ele vai servir como um reservatório, beleza? É comum a transmissão desse vírus através de fômite. Por quê? O vírus do CAV1, ele vai sobreviver por dias, ou seja, vamos supor que o animal está lá na urina, igual esse exemplo que eu dei de 6 a 9 meses, está aqui na urina, fez xixi no ambiente, a temperatura de 25 graus ali, temperatura ambiente, temperatura ok. Esse vírus vai sobreviver por vários dias ali, joia? Em temperaturas baixas, vamos pegar esse inverno catarinense que estava esses dias para trás aí, lá na serra, 4 graus para baixo, ele vai vai permanecer viável ali por meses, entenderam? Ou seja, ele tem uma sobrevida boa, se a gente parar para pensar assim. Isso é uma forma de contágio, principalmente através de fômites. E como esse vírus, pessoal, não é envelopado, ele não é tão sensível como os vírus envelopados. Mas mesmo assim, a gente tem que lembrar que tem como fazer a inativação desse vírus com o uso de desinfetantes normais. Perfeito? Então, vamos seguindo isso aí. Como que ocorre a patogenia dessa infecção viral? Primeiramente, o vírus ele vai entrar pela exposição
nasal, igual tá aqui. Fiz esse desenho aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, oronasal. Vocês lembram um que entra dessa maneira também, que a gente falou em algumas outras aulas? Reflitam isso aí. Ele entra por exposição oronasal, ou seja, lambendo ou cheirando isso aí. Ele vai se fixar nas tonsilas ali, vai ter uma replicação, vai se espalhar pelos linfonodos regionais e os linfáticos, vai seguir para o sangue através do ducto torácico, está aqui em cima escrito, e a partir disso aí vai ter a viremia. Depois da viremia, vou até desenhar um cachorrinho aqui, que eu sou um êximo desenhista. Ó, e esse é um cachorrinho, pessoal. Ou seja, vai espalhar para todo esse cachorrinho bonitinho que eu desenhei ali. Bem bonitinho mesmo. E ele tá sem rabinho. Vamos fazer um rabinho nele aqui. Beleza? E espalhando através da viremia, vai espalhar. Ou seja, se o vírus está correndo na corrente sanguínea, ele tem acesso praticamente a todo o organismo animal. Beleza? Então vocês entenderam isso, né? Entra pela exposição oronasal, vai para as tonsilas, linfonodos regionais e gânglios linfáticos ali, vai cair no sangue e ducto torácico e através da viremia vai espalhar por todo esse cachorrinho que eu desenhei bonito aqui. Beleza? Simples isso aí, né, pessoal? Então, vamos seguindo aí. Essa viremia vai ocorrer, então, pessoal, 4 a 8 dias após a infecção. Isso de uma infecção experimental. Não temos resultados ainda a respeito de infecção natural. Vocês vão entender o porquê que não temos mais para o final da aula. E depois disso, dessa viremia, como eu tinha falado do cachorrinho que eu desenhei ali, a gente vai ter o quê? Uma rápida disseminação para todo o corpo. Aí, pessoal, as células parenquimatosas hepáticas, ou seja, as células hepáticas e as endoteliais vasculares, a de dentro dos vasos, aí vocês já pegam dois órgãos aí. O fígado, olha que fígado bonito que eu desenhei. Vou até colocar um verdinho aqui para fazer a vesícula biliar aqui, ó. Ó, isso aqui é a vesícula biliar, pessoal. O cara é fera no desenho. Aí, ou seja, e o vaso sanguíneo. Isso aqui é uma artéria, olha a espessura dessa parede, que é uma artéria, né? De muitos tecidos são os principais alvos de localização desse vírus. Ou seja, onde que esse vírus vai se instalar? No fígado e nos endotélios vasculares de muitos tecidos, perfeito? E das lesões ali também. No caso desse vírus da hepatite infecciosa canina, as lesões no fígado, rins e olhos está associado aos efeitos citotóxicos dos vírus. Lembram da imunologia ano passado que vocês viram? O que é ano passado? Ano passado. O que é citotoxicidade? É só a gente pegar a etimologia da palavra, né? Cito de célula, tóxico, tóxico, né? Ou seja, o que é tóxico para as células dos vírus. Ou seja, dos vírus não, desculpa. O vírus causa esse efeito tóxico nas células. É uma tradução aí da coisa simples que vocês já estão cansados de saber. Beleza? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. A resposta, se o animal está apresentando, pensa comigo isso aí, pessoal. Se esse animal está apresentando uma resposta imune humoral, ou seja, produção de anticorpos efetiva, ou seja, produziu anticorpos ali na risca, certinho ali, o que precisava. No 7º dia de infecção, ele vai conseguir eliminar o vírus do sangue e do fígado sem causar lesão e tampouco evidenciar a doença clínica. O que seria isso? Seria isso que eu comentei com vocês mais cedo aqui, a respeito de quê? Cadê a setinha? Da infecção subclínica. Tá até aqui, ó. Bem facinho para ver, né? Estão conseguindo observar aqui? Então, ó, essa é a infecção subclínica. Por quê? A maioria desses animais
produz resposta imune humoral. Vou escrever aqui para ficar mais fácil ainda para todo mundo. Anticorpos. Que letra bonita de mouse, hein? Efetivo, ele vai conseguir, então, eliminar o vírus do sangue, vai acabar com aquela viremia e do fígado. Sendo assim, ele não vai causar lesões e tampouco vai apresentar o quê? A doença clínica. Olha como é que o negócio é bacana. Isso se a gente tem essa coisa aqui em cima. Anticorpos específicos para a hepatite infecciosa canina. Joia? Agora, se o animal ele tá coitado, que a gente fala assim, tadinho dele, ele vai estar com uma baixa titulação desses anticorpos, esse já vai desenvolver o quê? Uma necrose hepática. Aí que entra o que eu tinha falado com vocês da galera do barzinho ali, ó. Se esse rapazinho aqui, ó, esse rapazinho que vocês estão vendo aqui, ó, ele tomar toda essa cerveja aqui sozinho por vários anos, quando ele chegar na idade desse outro rapaz aqui, estão vendo que não é eu não, esse outro rapaz aqui, aliás, vamos pegar esse gordinho aqui, ó. Na hora que chegar na idade desse outro rapazinho, o que ele já vai ter? Ele vai ter uma necrose hepática de tanto beber, beleza? E isso geralmente costuma o quê? Ser fatal. Quais são os animais mais acometidos com isso aí que eu falei anteriormente? Animais jovens. E isso, quais são os animais que têm uma baixa titulação de anticorpos? Animais jovens, proeminentes de mães que não foram vacinadas ou que não tenham ingerido o colostro. Olha que interessante isso aí, pessoal. Aí, se o animal, vamos supor, a mãe foi vacinada, mas tinha uma mais ou menos ali taxa de anticorpos, uma média titulação de anticorpos, ou seja, a mãe passou para ele ali, ou ele foi vacinado, ou teve um contato com esse antígeno de maneira restrita. Esses que desenvolveu essa mais ou menos titulação de anticorpos podem desenvolver uma hepatite crônica e uma fibrose hepática. Rapaz, fibrosou o fígado, ó, a situação também não é boa não, ele vai ter uma doença crônica forever and ever, beleza? Então, vamos seguindo isso aí. Em alguns casos, pessoal, desse adenovírus canino tipo 1 virulento, pode ocorrer complicações oculares, que é até o que? Um pouco da característica dessa doença. O que seria isso? Isso pode ocorrer tanto nas infecções naturais ou também nas vacinações utilizando o CAV1, ou seja, o adenovírus canino tipo 1, perfeito? Geralmente, essas lesões oculares vão ocorrer durante a fase de viremia. Essa fase de viremia, vocês lembram o que já passou? Olha aqui, ó, já teve a exposição oronasal, já teve uma replicação das tonsilas, nos linfonodos ali, cai no do torácico, espalha para o sangue e tem a viremia. Viu como é que é interessante a gente ter tudo isso anotadinho? E não esqueçam do nosso cachorrinho aqui, foi pintado a lá Picasso. Vamos lá. Aí, pessoal, por que eu falei? Só voltar aqui, dar um adendo nessa parte de cima aqui que eu falei. Também nas vacinações com CAV1. Vocês vão entender por quê. Depois, quando vocês tiverem contato com uma vacina V6, V7, V8, vocês vão ver que são para CAV2. Eu vou explicar para vocês de uma vez por quê. O vírus do CAV1, quando ele é utilizado em vacinas, o que acontece? Ele tem muitos efeitos colaterais, principalmente essa ocular aí que eu estou comentando. Por isso que utiliza o quê? Essa CAV2 aí para imunização. Tem um efeito de imunidade cruzada entre os dois. Mas essas lesões oculares, voltando ao que eu tinha falado, que eu fui lá atrás e voltei de novo, vão ocorrer durante a viremia, 4 a 6 dias após a infecção, ou seja, bem rapidinho, né?
entrando pelo humor aquoso. Vocês lembram o que é humor aquoso? Vamos lembrar da anatomia. Vai entrar no humor aquoso através do sangue e se replicar nas células endoteliais da córnea. Aí o que esse animal vai apresentar? Vai ter uma uveíte anterior grave, surgindo 7 dias após a infecção, ou seja, após essa viremia aqui, e vai ter um elevado número de anticorpos ali para isso, tentando debelar essa infecção. Geralmente essa uveíte ela é autolimitante. O que é autolimitante? Que a gente termina sozinho. Do mesmo jeito que começou, ela vai embora. Entendeu? O próprio organismo consegue debelar isso aí. Mas pode levar a alguns quadros de glaucoma. Eu vou mostrar para vocês a imagem aqui. Olha que interessante, né? Então, pessoal, vou explicar para vocês aqui de uma maneira mais simples isso aqui. Ó, vou me pegar aqui que é mais facinho, né? A primeira coisa que a gente tem é a entrada de quê? Do vírus no... Como é que eu falo? No rumor aquoso. Como é que isso ocorre? Ele vai estar no período virêmico, vocês estão vendo a veinha aqui no canto e saindo os vírions aqui, ó, bonitinho, beleza? Isso a gente vai entrar onde? No humor aquoso. Aí, pessoal, a gente vai ter uma produção de anticorpos, uma resposta específica ali de anticorpos para Cav1, isso vai aumentar no sangue e vai alcançar o olho ali também, pelo trato uveal. É diferente essas palavras, né? Aí, o que vai acontecer, pessoal? Esse vírus, vamos subir aqui, ó. Estão conseguindo observar, vão acompanhando isso aí direitinho. Esse vírus livre, nesse humor aquoso que está aqui embaixo, vai fazer o quê? Vai ter uma formação de complexos de vírus e anticorpos aqui. Estão conseguindo ver? Então tá. Então vamos indo isso aí. E também de corpúsculos de inclusão intranucleares. Isso eu nem abordei muito desse corpúsculo de inclusão, mas eu vou comentar com vocês direitinho isso aí. Os corpúsculos de inclusão são esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Após isso, a gente vai ter o que? A fixação desse complemento viral, desse complexo aqui em cima de vírus e anticorpos, entenderam? Aqui vai ocorrer o que? A uveíte, que nós vamos falar nos sinais clínicos ali, mais para frente. Aí o que mais que vai acontecendo? Vai ocorrendo a destruição endotelial e a regeneração ali, tá? Através das células inflamatórias. Isso é basicamente para vocês entenderem o que acontece. Onde que está esse humor aquoso? Está aqui. A córnea está aqui, a gente tem a lente aqui e o humor vítreo nesse roxinho aqui embaixo. Beleza? Isso era para vocês entenderem como que é isso aí direitinho. Então, vamos seguindo. Geralmente, pessoal, os animais que foram infectados pelas hepatite infecciosas caninas são mais propensos a apresentar pielonefrite bacteriana. Isso por onde que? Por causa do dano renal que essa doença causa. Vocês lembram que eu comentei na viremia ali que no início aqui, vou voltar mais um tiquinho, ele pode ser encontrado nos rins e é excretado pela urina durante 6 a 9 meses? Então, pessoal, essa fixação ali causa um dano renal que fica mais o que? Propenso a ter essas pielonefrites, beleza? Além disso, eu havia comentado que tem um dano vascular. Tendo esse dano vascular, pessoal, o que a gente vai ter aí também? A gente vai ter uma lesão, vamos desenhar aqui que fica mais fácil. Deixa eu colocar o óculos aqui de novo, porque dói os olhos se a gente não usa esse trem. Tá aqui um vaso. Se a gente tem um dano vascular aqui, a gente tem uma resposta inflamatória, tem uma vasculite. Essa vasculite pode causar o que? Uma
CID. Essa CID eu já comentei em alguma aula com vocês, que é o que? A coagulação intravascular disseminada, perfeito? Essa coagulação intravascular disseminada pode formar trombos e etc. Propiciar um tantão de coisa e principalmente o que? Óbito, beleza? E o que nós temos de relato que a causa dessa hepatite, a causa do óbito decorrente à hepatite infecciosa crônica, canina, ela é incerta. As lesões decorrentes das alterações hepáticas são de grande importância. Por quê? Pode causar dano hepático e com essas alterações hepáticas causar uma encefalopatia hepática, que leva o animal a ter convulsões, estado comatoso e que a maioria das vezes leva a óbito. Mas muitas vezes esses sinais não estão bem integrados ali. Aí que é o problema, pessoal. Por isso que a gente não tem uma causa de certa, o porquê que causa essa morte. Perfeito? Então vamos seguindo. Agora, pessoal, que a gente já entendeu a patogenia dessa doença, como que o vírus entra ali, a gente tem que entender os sinais clínicos que essa doença traz para os animais. O que vai apresentar? Geralmente, os animais os cães jovens, com menos de 1 ano de idade e não imunizados, eles são os mais propensos, esquece o que eu falei aqui, eu confundi tudo. O que eu queria falar é que os cães jovens com menos de 1 ano de idade são os mais propensos, que têm mais casos clínicos aí apresentando, beleza? Mas, se um animal tem qualquer idade e ele não foi imunizado previamente para essa doença, ele pode se infectar de qualquer idade. É isso que eu queria falar, beleza? Desculpa a confusão. Agora, aqueles pacientes que ficam gravemente infectados, ou seja, aqueles que já têm a imunidade baixa, eles ficam moribundos ou mortiços. Olha que palavra bonita. Vocês lembram de mortiços da Mortiça Addams, né? Todo mundo jovem aí, nem sei se vocês pegaram um desenho da família Addams. E morre em poucas horas após os inícios dos sinais. Muitas vezes o proprietário acha que o animal foi até envenenado, de tão rápido que é a morte desses animais. Iniciou um sinal clínico, por exemplo, começou com uma vômito, ele já amolece todo ali, já fica aquele estado comatoso, molinho lá, molinho, e vai a óbito rapidamente. Entenderam isso? Agora, aqueles que não morrem rapidamente ficam com quadros eméticos agudos ali. Durante a palpação abdominal, ele vai sentir uma algia considerável de forma aguda. Pode apresentar diarreia sanguinolenta ou diarreia normal. Sinais o quê? Bem específicos, né? Específicos de quê? De nada. Não tem nenhuma especificidade esses sinais aqui. Esse é um sinal que a gente até pensa assim, nossa, pode ser. Mas tem outros fatores que podem corroborar com isso. Mas esses são os principais sinais clínicos. Desses sinais clínicos, pessoal, o início da doença ali, o que é mais comum é ter uma hipertermia, uma febre, circundando ali entre os 39,7, 39,8 e mais um pouquinho. Além disso, esses animais podem apresentar o quê? Uma taquicardia e uma taquisfigmia. O que é uma taquisfigmia, pessoal? Taquisfigmia é o pulso rápido ali, a pulsação. Quando a gente pega assim, ó, é uma taquisfigmia, quando tá com o pulso assim, rapidinho. E também uma taquipneia. São sinais até de quê? De choque, isso aqui, muitas vezes. Durante a palpação cervical desse animal, nós vamos sentir os linfonodos reativos. Por quê? Onde que tem a via de entrada ali? Não é oronasal, elas vão para a tonsila, se replicam nos linfonodos ali para chegar no tronco torácico e espalhar através do sangue para tudo. Então, essa região aqui vai ficar reativa à palpação. A ausculta pulmonar
esses animais podem apresentar estertores semelhantes aos estertores audíveis durante uma pneumonia. Perfeito? Na palpação abdominal, eu já havia comentado com vocês que ele apresentava o quê? Algia à palpação abdominal. Quando ia palpando o abdômen lá, o que acontece? Esse animal vai queixando de dor ali, perfeito? Ele queixa de dor e vai ter um aumento considerável do tamanho desse fígado. No exame ultrassonográfico, vamos até um pouquinho mais além, o que a gente observa no exame ultrassonográfico de alteração de um fígado aumentado? A gente vai ver esse órgão mais globoso. No gradil costal, ao colocar o transdutor ali, teoricamente o fígado está dentro do gradil costal, mas como ele está aumentado de volume, ele vai estar mais para fora desse gradil costal. Isso é uma característica. Outra característica, um fígado normal apresenta bordas afiladas. Quando ele está aumentado, ele vai apresentar bordas arredondadas. É como se você pegasse uma camisa igual tá a minha aqui, ó. Aqui ele está com a borda afilada. Se eu enchesse esse braço aqui, por exemplo, e ficasse cheião, essa borda que está afilada, ela vai ficar arredondada. Ou seja, essas são características ultrassonográficas que a gente vê no caso de hepatomegalia. Perfeito? Então vamos para frente. Como eu havia comentado, tem o dano vascular. Esse dano vascular leva a CID, que eu comentei com vocês, que é um distúrbio de coagulação. Esses animais podem apresentar uma coagulação intravascular disseminada, mas também pode apresentar o que? Déficits coagulatórios por causa das alterações hepáticas. Se a gente tem uma fibrose hepática, temos alterações nesse fígado, logo o que eu vou ter? Déficit na produção de substâncias envolvidas na cascata de coagulação. Com isso, a gente vai ter o que? Um déficit nessa coagulação, que propõe esse animal a ter o que? Cortes e uma difícil coagulação ali. Ele vai ter hemorragia, pode apresentar até hemorragias espontâneas. Beleza? Que é a diátese hemorrágica. Como eu falei também, esse animal pode apresentar alguns sinais do sistema nervoso central, que pode ser decorrente a uma encefalopatia hepática, que é comum também, que é aumento das enzimas hepáticas ou acúmulo de ureia também causa isso aí, que esse animal vai apresentar. Deprimido, fica aquele animal moribundo ou mortiço, como eu exemplifiquei. Pode apresentar desorientação, o animal perde o rumo, não sabe onde está, o que está fazendo, nada, ele fica desorientado mesmo. Apresentar convulsões, entre outros sinais clínicos que é comum em alterações do sistema nervoso central, beleza? Esses são os principais sinais clínicos que a gente tem. Agora, aqueles acometidos por uma forma mais branda da doença, ou seja, com vírus com uma virulência mais branda um pouquinho, costumam ter os sinais ali por 5 a 7 dias depois da melhora. Alguns com infecções concomitantes, por exemplo, infecções da sinomose, agora essa infecção pode perdurar por mais anos. Por mais tempo. Beleza? Mais anos, as ideias, doença de mais de ano, o bicho morre, né? E em alguns casos pode apresentar apenas esses sinais clínicos aqui, ó. Esse é um dos sinais clínicos característicos dessa doença, que é o veite e o edema de córnea. Ele fica com esse olho azulado aí. Ai, bonitinho, o cachorro tem olho azul, pessoal. Não, isso é acúmulo daqueles complexos de antígeno-anticorpo, uma resposta imune ali que pode causar um glaucoma. E quanto mais azulado ali, geralmente menos dor esse animal está tendo. Mas isso evoluindo por um glaucoma, isso a dor é certa. Olha como fica azulado esse olho aqui. Por quê? Essa opacificação aí desse humor aquoso, o humor aquoso, vocês lembram nessa imagem aqui, que está onde? Atrás da córnea,
Se eu tenho um acúmulo aqui desses complexos virais aqui, vírus, anticorpos e neutrófilos que foram por quimiotaxia para lá, para tentar eliminar esse antígeno, o que vai acontecer? Vai ter um acúmulo disso aqui. Esse acúmulo aumenta a concentração, vem mais líquido, e o que vai acontecer? Pode aumentar a pressão intraocular ali. E isso gera dor, né? Não sei se tem alguém de vocês aí que tem glaucoma ou algo do tipo, dizem que é bem dolorido, esse aumento da pressão intraocular ali. Mas isso vai se resolvendo com o passar do tempo, vai reduzindo a concentração desses imunocomplexos ali. Perfeito? Mas esse animal fica ceguinho ali por um bom tempo, até a resolução disso. Vamos para frente agora, pessoal. Para conseguirmos diagnosticar isso aí, a gente tem o quê? Os achados hematológicos iniciais. O que seria isso? O que a gente vê no hemograma. O que a gente vê no hemograma? Nós vemos o quê? Como uma infecção viral, como eu havia comentado com vocês na sinomose. A gente vai observar uma leucopenia, principalmente uma linfopenia e, nesse caso, uma neutropenia junto. E após a recuperação, quando o animal vai melhorando, o que vai acontecendo? Vai elevando os níveis disso aí. Joia? Outra alteração que é comum de nós observarmos é um aumento nas globulinas. Na aferição das proteínas séricas, a gente consegue ter a diferenciação de albuminas e globulinas. E aí a gente vai ver o quê? Um aumento nessas globulinas também. Os globulinas são, a gente lembra dos IgEs da vida, são as imunoglobulinas ou anticorpos. Perfeito? A gente vai conseguir, a gente toda hora, né? Nós vamos conseguir observar também algumas anormalidades nos fatores de coagulação. Tempo de protrombina, esses exames utilizados para aferir a coagulação. Aumento das proteínas hepáticas, aquelas que são de extrusão hepática, quando tem algum dano hepático, vamos colocar aqui ALT, FA, essas aí da vida, não vou exemplificar CK, ST, são diversas proteínas hepáticas ali, ou seja, essas enzimas hepáticas são de extravasamento, por quê? Tá tendo um dano hepático ali. A proteinúria também é um indicativo de que tem alguma alteração hepática. Vocês observaram que nenhum desses diagnósticos que eu comentei aqui em cima, eles são efetivos. Vai falar assim, é batata, que é a hepatite infecciosa canina. Todos vão sugerir o quê? Um vai sugerir que é uma infecção viral, outro vai sugerir que é uma alteração hepática. A proteinúria pode ser uma falha renal também, mas para a gente identificar, a gente pode utilizar o quê? O PCR, podemos utilizar testes de imunofluorescência, histopatológico e assim vai. Mas, pelos sinais clínicos, pelos achados epidemiológicos, essas coisas, tudo a gente tem o quê? Sugestão do que possa ser. Perfeito? Então, vamos lá. Os achados patológicos. Para confirmar o diagnóstico da hepatite infecciosa canina, alguns achados de biópsia e de necrópsia pode confirmar isso aí. Uma das características quando a gente pensa em doença hepática é o que? A icterícia. Mas a icterícia geralmente ela não é tão evidente. Para ter a icterícia geralmente tem um dano hepático muito considerável, né? Outra alteração que a gente vê durante a necrópsia é o que? Apresentar líquidos na cavidade abdominal. Esse líquido ele pode ser translúcido ou vermelho brilhante. Quer dizer o quê? Que tem sangue ali, quando ele está avermelhado, né? Porque tem isso por causa desse déficit de coagulação ali, essas anormalidades ali. Perfeito? Pode apresentar, como eu havia comentado com vocês, a alteração no exame ultrassonográfico. O fígado aumentado de volume e manchado com edema nas bordas e na vesícula biliar.
Essa é a imagem de um fígado com hepatite infecciosa canina. Notem que ele está aumentado de volume, porque lembra que eu comentei com vocês das bordas não estão tão afiladas. Isso aqui fica fininho mesmo, pessoal. Deixa eu ir aqui que eu acho que vocês não conseguiram ver. Essa bordinha aqui, ó, ela ficaria mais fininha. Esse não tá tão edemaciado de tudo, mas aqui, ó, aqui a gente consegue ver que tá bem arredondado essa borda. Apresenta algumas manchas também, vocês estão vendo umas manchinhas mais escuras nesse fígado. Então, pessoal, essas alterações são alterações, não digo patognomônicas, mas ele apresenta essas alterações aí, perfeito? Os lesões nos outros órgãos, eu comentei a respeito do fígado. O que ele vai apresentar? No rim, por exemplo, vai apresentar infartos corticais, óbvio, se é no rim, né? Vai apresentar infartos corticais, hemorrágicos e multifocais. Isso fica mais propenso a ter o que? As pielonefrites, que eu havia comentado com vocês, mas isso aqui é post-mortem, pessoal. Post-mortem. Deixa eu anotar aqui, senão vocês esquecem. Post-mortem. Nos pulmões com múltiplas áreas de manchas, ou seja, vai apresentar muitas manchinhas cinzas avermelhas nesse pulmão. Os linfonodos brôncicos vão apresentar hemorrágicos e edemaciados. As lesões oculares vão apresentar aquela opacificação da córnea e embaçamento do humor aquoso. Isso eu já falei com vocês o que causa isso aí. E pra gente falar assim, ó, cravar, não, é hepatite infecciosa canina. A gente utiliza a imunohistoquímica. O que seria isso? Utilizar anticorpos monoclonais para aquele antígeno ali em um fragmento tecidual. Isso a gente confirma. Mas também podemos utilizar o quê? O PCR. Mas a imunohistoquímica sai bem disso aí. Perfeito? Estão entendendo tranquilo isso aí? Então, vamos seguindo. Para tratar, pessoal, é bem tranquilo. O tratamento, então, no início, ele é o que? Sintomático. A gente não tem nenhum tratamento efetivo contra a hepatite infecciosa canina. A gente tem que fazer o tratamento sintomático e o tratamento suporte, ou seja, evitar que esse animal caia ali suas defesas, né? Ah, ele está com vômito, corrige o vômito. Ele está desidratado, corrige a hidratação. Isso para esse animal ter tempo suficiente ali para corrigir as alterações hepáticas que ele vem apresentar. Nos casos mais graves, pessoal, é fundamental o uso do acesso venoso. Você vai ter que repor hidratação, até alimentação, se for o caso desses pacientes graves. Mas a gente tem que tomar cuidado com os distúrbios coagulatórios. Por quê? Até para fazer um acesso venoso no braço desse animal, o que vai acontecer? Na hora que você coloca a agulha aqui, você pode transpassar esse vaso, ele não vai estar coagulando direitinho e vai acontecer o quê? Extravasar, vai dar um baita hematoma ali e vai ser um grande problema. Mas elevar demais a pressão sanguínea também pode causar um dano vascular. Tem que sempre tomar cuidado com essas coisas. Outros cuidados que temos que ter com esses pacientes é a glicemia, principalmente por causa do dano hepático, os níveis de eletrólitos por causa das alterações que ele apresenta, como por exemplo vômito, é muito importante. O pH, evitar oscilações de pH. O animal pode apresentar uma acidose. Isso tudo tem que ser regulado direitinho. Devido a esses distúrbios coagulatórios, pessoal, é indicado também a transfusão de plasma, rico em plaquetas, por exemplo, ou de sangue total fresco, ou a terapia anticoagulante ali, utilizar anticoagulantes mesmo. Isso com uma maneira de evitar e minimizar esses distúrbios coagulatórios. Beleza? Estão entendendo isso aí? Então, joia.
Para a gente prevenir, aliás, voltando no tratamento aqui, a gente não tem então um tratamento eficaz para ele ali. O tratamento é o que? Suporte. Não temos o que fazer, igual a sinomose lá que eu comentei com vocês. Para prevenir isso aí, o que a gente faz? A vacinação. Igual eu comentei mais no início da aula que a gente falou do que? Do adenovírus canino tipo 2. Aqui não dá nem para ler direitinho, mas ele está aqui. Ó. O adenovírus, aliás, a sinomose hepatite infecciosa, está aqui. Ó. Que é também pelo CAV1. Aliás, desculpa, que é pelo CAV2. Por que utiliza o CAV2 e o CAV1? Que as vacinas contendo o CAV1, elas não são mais produzidas, devido àqueles efeitos colaterais que eu havia comentado com vocês. A Pracav2 já foi desenvolvida como uma alternativa para a prevenção da hepatite infecciosa canina. Isso porque a CAV1, deixa eu até aumentar eu aqui um tiquinho, a CAV1, pessoal, ela tem os sinais clínicos, a vacina e tal, ela causa aquelas alterações clínicas que eu comentei para vocês, e a CAV2, ela tem uma imunidade cruzada com a CAV1, perfeito? Então, vamos reduzir eu de novo aqui para ficar melhor. Não esqueci da galera ainda não, daqui a pouco nós vamos voltar para tomar uma, eu vou chamar vocês também. Mentira, como se eu tomasse cerveja assim, como se vocês tomassem alguma coisa também. Todo mundo aqui estamos no seminário, para virar padre e freira, todo mundo. Então, vamos voltar aqui para a aula, que é mais importante. Vamos voltando aqui. Um adendo só, pessoal, que foi realizado um estudo, isso aqui no Brasil, se eu não me engano, pela Federal de Santa Maria, ou seja, ali no Rio Grande do Sul. Foi realizado um estudo de 64 a 2006 em busca da hepatite infecciosa canina. Esse gente boa, que eu nem vou arriscar falar o nome dele aqui, que parece nome de tinta, né? E colaboradores, fizeram um levantamento de 5.361 necrópsias. Ou seja, é bastante necrópsia, mas também foi num período de 42 anos, né, pessoal? É um bom tempo também. Dessas 5.361 necrópsias, apenas 1,2% do total foi detectado a hepatite infecciosa canina. Sinais ali, né? Outra coisa também, que mais de 90% tinha menos de 2 anos. Ou seja, a maioria disso aí, se eu não me engano, 57 animais tinham menos de 2 anos. Aí, pessoal, olha que interessante outra coisa. Nesse trabalho também foi abordada a seguinte coisa, que 817 amostras de soro de animais não vacinados foram positivos para CAV1. Dessas amostras, nem todos apresentaram sinal clínico. E o que quer dizer isso aí? Vamos supor que essas amostras são dessas 5.361 necrópsias. O que acontece? Se 817 amostras de soro não vacinadas, desses animais não vacinados, foram positivos para CAV1, o que aconteceu então? 62 tinha alterações condizentes à hepatite infecciosa canina, beleza? Agora, os demais, 817 menos o 62 aí, que se eu não me engano é 755, ou seja, 755 animais, eles foram positivos para o adenovírus canino tipo 1, mas não apresentou o quê? Doença clínica. Isso traz a conclusão para a gente que o quê? A doença clínica ela é muito menos frequente que a infecção. Entenderam isso? Ou seja, a gente tem mais casos de animais infectados com o vírus do que animais infectados apresentando sinais clínicos. Eu, Marco Túlio Moreira Martins, eu nunca atendi um caso de hepatite infecciosa canina. Para vocês
terem noção. E ó, ele atendeu pra caramba. Não, não atendi muitos animais, mas não é uma doença muito comum. Mas vale vocês entenderem porque a gente faz vacina para os animais ali V6, V7, V8, V1000 aí. E tem o adenovírus canino tipo 2 lá. Por quê? Hoje na aula vocês conseguiram entender isso aí direitinho. Perfeito? Agora, pessoal, na próxima aula nós vamos falar de duas enfermidades que acometem os felinos aí, que é a FIV e a FeLV. Joia? Não esqueçam de dar o like aqui, clicar no sininho para as notificações e até breve, pessoal. Até a próxima semana.